Em 14 de outubro de 2025, o Consórcio Austral de Radioastronomia publicou dados que deveriam ter virado manchete global imediatamente. Enquanto isso, a Agência Espacial Europeia manteve seus próprios registros espectrométricos trancados por 12 dias inteiros. 12 dias de silêncio institucional, enquanto radiotelescópios no hemisfério sul captavam algo que não deveria estar vindo de um cometa. Emissões rítmicas de baixa frequência, pulsando entre 18 e 47 Hz, como batidas de um coração mecânico cruzando o vazio interestelar. O objeto em questão é 3I Atlas. O 13I significa terceiro visitante interestelar confirmado. Mas aqui está o problema. Cometas não emitem sons. Não deveriam, pelo menos. E quando a ESA finalmente liberou seus dados, sem explicação para o atraso, os números apenas tornaram tudo mais estranho. O que exatamente estamos ouvindo a 87 km por segundo? E por que levou quase 2 semanas para que uma das principais agências espaciais do planeta admitisse que também estava vendo o mesmo fenômeno? Se você acha que já vimos objetos interestelares estranhos antes, deixe um comentário abaixo com sua teoria, porque o que vem a seguir pode mudar completamente nossa compreensão de quem ou o que está viajando entre as estrelas. Vamos começar pelos números absolutos, porque são eles que tornam 3I Atlas impossível de ignorar. O objeto está se movendo a 87 km/s. Isso é 194 mil milhas por hora, ou aproximadamente 3 vezes a velocidade de escape solar. Para contextualizar, a velocidade de escape solar é o mínimo necessário para que algo saia do sistema solar para sempre. 3I Atlas está fazendo isso com folga. Qualquer coisa acima de 1,0 significa trajetória hiperbólica. Não há retorno. O objeto passa uma vez e desaparece no cosmos, mas 1,93 é extremo mesmo para padrões interestelares. Oumuamua, o primeiro visitante confirmado em 2017, tinha excentricidade de 1,9-2. Borisov, o segundo em 2019, registrou 3,36, mas era claramente um cometa comum de outra estrela. 3I Atlas está nessa zona intermediária, rápido demais para ser capturado, preciso demais para ser aleatório. Durante o periélio, o ponto mais próximo do Sol, 3I Atlas passou a 11,4 unidades astronômicas. Uma UA é a distância Terra-Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Então, 1,4 UA significa que o objeto ficou 40% mais longe do Sol do que nós, mas ainda dentro da órbita de Marte. A essa distância, um cometa típico deveria estar fervendo. Voláteis, gelo de água, monóxido de carbono, metano, deveriam sublimar violentamente, criando aquela cauda luminosa característica. Pense nisso. Você está a 1,4 UA do Sol. Seus modelos dizem que a superfície de um cometa deveria atingir entre 200 e 250 Kelvin. Isso é algo entre 76 zeros e 23 zeros. Frio, mas quente o suficiente para que icebergs cósmicos comecem a se desintegrar. No entanto, os sensores infravermelhos registraram zonas localizadas a 340 K, o equivalente a 67 Gmts. Isso é a temperatura de dia quente na Terra, não de um bloco de gelo orbitando no espaço profundo. Tradução: o objeto estava muito mais quente do que deveria, mas não estava perdendo gelo na taxa esperada. É como se você aquecesse um cubo de gelo a 67 séquesmi e ele derretesse mais devagar do que deveria. Algo está retendo calor de forma anômala, ou gerando calor internamente, ou ambos. Agora vem a parte que fez o Consórcio Austral de Radioastronomia publicar às pressas, as emissões sonoras. O que os radiotelescópios detectaram foram ondas de rádio de baixa frequência na faixa de 18 a 47 Hz. Quando convertidas em sinais audíveis, um processo padrão em radioastronomia, essas ondas se tornam pulsos graves, quase subwoofers cósmicos. 3 observatórios independentes confirmaram. O Complexo de Antenas Andino, no Chile, o Observatório de Ondas Longas de Woomera, na Austrália, e o Array de Interferometria Austral, na Argentina. 3 continentes, 3 instrumentos diferentes, mesma anomalia. Como coloca a doutora? Helena Moreno, astrofísica associada do Observatório Andino. Nós esperávamos ruído de banda larga, emissões caóticas típicas de interações magnéticas com o vento solar. O que recebemos foi uma série harmônica, com intervalos de 2,7 segundos. Isso não é caos. Isso é periodicidade mecânica. O que 3I Atlas está fazendo é diferente. Harmônicos estáveis, como se algo estivesse ressoando internamente. Ressonadores mecânicos, cavidades, superfícies vibrando em frequências específicas, produzem padrões assim. Desgaseificação caótica não produz. E aqui está o detalhe técnico que deveria te assustar. A
periodicidade de 2,7 segundos se manteve constante por 96 horas consecutivas de observação. Flutuações de temperatura, variações na intensidade do vento solar, mudanças na orientação do objeto, nada disso alterou o padrão. É como se 3i Atlas tivesse um relógio interno. Análises espectrométricas realizadas pelo Telescópio Espacial Meridiano, um observatório orbital dedicado à espectroscopia infravermelha, identificaram traços de ligas de titânio-alumínio na composição superficial de 3i Atlas. Especificamente, concentrações 600% acima do padrão cometário esperado. Para entender a magnitude disso, cometas são feitos de gelo, poeira e rocha. Alguns contêm minerais ricos em metal, mas em quantidades vestigiais. Titânio e alumínio são elementos raros no universo. Você não os encontra em abundância fora de processos específicos, como fusão nuclear em estrelas massivas ou, e aqui está a implicação inquietante, processos de fabricação industrial. Primeiro, 3i Atlas é um fragmento de colisão planetária extrasolar. Imagine um planeta rochoso com núcleo metálico colidindo com outro corpo massivo. O núcleo exposto, rico em metais pesados, é ejetado ao espaço e passa bilhões de anos vagando até cruzar nosso sistema solar. Possível? Sim. Provável? Menos do que gostaríamos. O titânio-alumínio não seria acidente geológico, mas design intencional. Materiais escolhidos por sua resistência e leveza. Armand Leclerc, geofísico do Instituto de Mineralogia Comparada de Lyon. Se isso é natural, estamos testemunhando um tipo de corpo celeste que nunca catalogamos. Se não é natural, então a pergunta muda de o quê para quem? Porque há mais de 3, e cada uma torna as explicações naturais mais difíceis de sustentar. 3i Atlas apresenta pontos quentes isolados, áreas de 340 K, enquanto zonas adjacentes permanecem a 210 K. Isso sugere fontes internas de calor ou superfícies, com propriedades reflexivas, absorventes altamente variáveis. Nenhuma topografia cometária conhecida produz esse efeito. TORS, anomalia 2. Emissões harmônicas com estabilidade temporal. Já explicamos a periodicidade de 2,7 segundos, mas há camadas. Os harmônicos detectados estão em múltiplos inteiros da frequência fundamental, 18 Hz, 36 Hz, 47 Hz, aproximadamente 2,6 vezes a fundamental. Isso é comportamento de ressonador acústico, não de plasma em turbulência. Probabilidade de ocorrência natural em um cometa? Estimativas preliminares sugerem menos de 0,03%, 1 em 3.000. A órbita de 3i Atlas deveria ser perturbada por Júpiter e Saturno, gigantes gasosos com campos gravitacionais massivos. Cálculos retroativos mostram que o objeto passou a 4,7 UA de Júpiter em junho de 2025. Qualquer corpo nessa proximidade sofre deflexão mensurável. 3i Atlas sofreu deflexão 18% menor que o previsto, como se sua massa real fosse diferente da massa aparente estimada por brilho. Ou a densidade é anômala, ou há efeito de arrasto não gravitacional que ainda não identificamos. Cometas ativos emitem jatos de gás e poeira conforme voláteis sublimam. Esses jatos criam assimetrias, empurrões laterais que alteram a rotação do cometa. 3i Atlas não mostra jatos visíveis, mas mantém rotação estável de 11,4 horas, medida por variação de brilho. Para um objeto sem jatos, essa rotação é perfeitamente estável demais, sem precesso, sem arrasto atmosférico interno. É como se fosse um objeto sólido, não uma pilha de escombros gelados. Quando um corpo irregular gira, seu brilho oscila. Áreas mais reflexivas alternam com áreas escuras. A curva de luz de 3i Atlas varia apenas 0,14 magnitudes ao longo de sua rotação. Isso implica superfície quase uniforme, ou geometria simétrica demais para um cometa. Asteroides esféricos ricos em metal têm curvas de luz assim. Cometas irregulares não. Dados do telescópio orbital UV-SCAN mostram refletância anômala em 285 nanômetros, comprimento de onda absorvido por compostos orgânicos complexos, ou, alternativamente, por certos revestimentos cerâmicos usados em reentrada atmosférica de naves espaciais. A assinatura não corresponde a gelo de água, silicatos ou carbono amorfo. Radiotelescópios podem captar sinais terrestres, transmissões de satélites, micro-ondas, até relâmpagos distantes. Mas 3 observatórios independentes em continentes separados com janelas de observação diferentes capturaram o mesmo padrão? E todos filtram radiofrequências terrestres conhecidas antes da análise.
As emissões de 18 e 47 Hz estão abaixo da faixa de telecomunicações comerciais, geralmente acima de 30 mHz. A probabilidade de contaminação sincronizada em 3 locais é estatisticamente desprezível, próxima de zero. Sinkscricheiro explicação 2. Desgaseificação assimétrica criando ciclos. Cometas podem ter geysers ativos que ligam e desligam conforme áreas congeladas, aquecem e esfriam durante a rotação. Mas 3I Atlas não mostra cauda visível, não tem jatos detectáveis e seu padrão harmônico é estável demais. Desgaseificação é caótica por natureza. Pressão interna varia, superfícies colapsam, taxas mudam. Nenhum modelo de sublimação cíclica reproduz harmônicos com precisão de 2,7 segundos por 4 dias seguidos. Cometas não têm campos magnéticos intrínsecos fortes, não têm núcleos metálicos líquidos como planetas. Plasma ionizado da coma pode interagir com o campo magnético solar, gerando emissões de rádio, mas essas emissões são de banda larga, não harmônicas. E 3I Atlas está com atividade de coma mínima. Sem plasma denso, não há interação magnética significativa. Então o que resta? Alternativas cautelosas, apresentadas com o ceticismo que merecem. Núcleos metálicos têm densidade alta, refletância característica, e poderiam, sob condições específicas, desenvolver ressonâncias internas devido a ciclos térmicos. Plausível? Sim. Sem precedente? Também sim. Nunca observamos um núcleo metálico interestelar puro. Seria o primeiro de seu tipo. Hipótese 2. Artefato tecnológico fossilizado. Se 3I Atlas for artificial, e isso é um C gigante, ele não seria funcional. Milhões de anos no espaço interestelar degradariam qualquer estrutura, mas componentes centrais, feitos de ligas duráveis, poderiam sobreviver. Ressonâncias mecânicas poderiam ser ecos de sistemas antigos, cavidades de propulsão, estruturas de suporte, até painéis deformados vibrando sob radiação solar. Não seria uma nave ativa, mas um fantasma tecnológico. Pense nisso como encontrar o casco enferrujado de um navio do século XVIII flutuando no oceano. Você não esperaria motores funcionando, mas a estrutura de metal ainda estaria lá, soando oco quando atingida por ondas. Algumas teorias de panspermia sugerem que civilizações avançadas poderiam enviar sementes, pequenos objetos protegidos contendo materiais pré-bióticos ou instruções moleculares para a vida. Esses objetos viajariam por milhões de anos, ativando-se apenas sob condições específicas, proximidade de estrela, detecção de atmosfera planetária. 3I Atlas poderia ser algo assim, não uma nave tripulada, mas um mensageiro passivo. E é aqui que a janela temporal se torna crítica. Agências espaciais embargam dados por razões legítimas. Revisão por pares, calibração de instrumentos, verificação de anomalias antes de alarmes falsos públicos. Mas 12 dias é longo para uma anomalia desta magnitude. E quando a ESA finalmente liberou seus registros espectrométricos, vieram sem declaração oficial, sem coletiva de imprensa. Apenas upload silencioso no repositório público. Transparência em descobertas astronômicas potencialmente revolucionárias é protocolo internacional desde o Tratado do Espaço Exterior de 1967. Dados sobre objetos de origem incerta deveriam ser compartilhados rapidamente para permitir observação global coordenada. A janela para imageamento de alta resolução de 3I Atlas se fecha em 8 de novembro de 2025. Depois dessa data, o objeto estará a 4,2 UA da Terra. Isso é 17 vezes a distância Terra-Lua, ou cerca de 630 milhões de quilômetros. A essa distância, até os maiores telescópios só captarão pixels borrados, detalhes superficiais, variações térmicas, confirmações espectrográficas, tudo se torna impossível. 3 semanas para decidir se vale a pena enviar uma sonda de interceptação, mobilizar mais observatórios ou simplesmente documentar e deixar ir. Tannenmark Gergs, se 3I Atlas for um núcleo metálico natural. Aprendemos que formação planetária em outros sistemas estelares pode ser violenta o suficiente para ejetar núcleos inteiros ao espaço interestelar. Isso informaria modelos de migração planetária, composição química de exoplanetas e aumentaria as chances de encontrarmos mais objetos assim no futuro. Importante para a astrogeologia, mas não revolucionário. A confirmação de tecnologia extraterrestre, mesmo morta, mesmo antiga, seria a descoberta mais significativa da história humana. Não apenas provaríamos que não estamos sozinhos, mas que outras civilizações atingiram capacidade de viagem interestelar. Isso redefiniria biologia, filosofia, política internacional, prioridades científicas. A escala de Kardashev, o paradoxo de Fermi, a equação de Drake, todos esses frameworks teóricos se tornariam obsoletos ou finalmente respondidos.
se deixarmos passar sem investigação suficiente. Ficamos com dados inconclusivos e décadas de debate. E se torna a frase mais frustrante da ciência moderna. Fontes: todos os grandes telescópios com janela clara para a trajetória de 3I Atlas deveriam ser redirecionados. Hubble, James Webb, se a órbita permitir, observatórios de rádio de longo alcance, telescópios infravermelhos terrestres. Tempo de telescópio é precioso e disputado, mas esta janela não se repete. Alcançá-lo exigiria um lançamento usando os foguetes mais rápidos disponíveis. Algo na classe de New Horizons, que atingiu 16 km em direção a Plutão. Mesmo assim, seria sobrevoo, não encontro. Câmeras de alta velocidade, espectrômetros de massa, magnetômetros, tudo teria que coletar dados em segundos. Trade-off: custo estimado de 800 milhões $, a uso em 1,2 bilhão, janela de lançamento de 5 dias, viável apenas se decisão for tomada esta semana. Risco técnico alto devido à velocidade extrema, mas o retorno científico seria inestimável. A comunidade astronômica global deveria estabelecer repositório de dados abertos para 3I Atlas. Observatórios amadores, universidades, agências espaciais, todos depositando espectros, imagens, medições térmicas em tempo real. Ciência cidadã de ponta, como foi feito com Oumuamua. Nenhum país sozinho, nenhuma agência sozinha, deveria controlar os dados de um objeto como este. Se há chance, por menor que seja, de estarmos olhando para a evidência de tecnologia extraterrestre, isso pertence à humanidade, não a um punhado de instituições com telescópios grandes. Voltemos ao cerne do mistério. Nenhum sinal de rádio inequívoco, nenhum artefato confirmado, nenhuma megaestrutura. O silêncio cósmico é ensurdecedor. As emissões harmônicas sugerem estrutura interna organizada. A composição química sugere processos raros, ou design. A trajetória sugere origem em outro sistema estelar, possivelmente há milhões de anos. Ou estamos testemunhando geologia exótica, um tipo de objeto celeste que nossos modelos ainda não prevêem, ou estamos ouvindo o sussurro fossilizado de algo que cruzou o vazio interestelar com propósito. Depois disso, 3I Atlas se tornará mais um ponto de luz, se afastando, reduzido a notas de rodapé em papers acadêmicos e discussões intermináveis em fóruns de astronomia. Nós o interceptamos no meio de sua jornada. Ele estava indo para outro lugar, ou talvez para lugar nenhum, apenas derivando como mensagem em garrafa cósmica, esperando que alguém, em algum lugar, estivesse olhando na hora certa. Nós medimos as anomalias. Agora a pergunta não é: há algo lá fora? A pergunta é: o que fazemos com o que encontramos? O 3I Atlas confirma que processos naturais que ainda não compreendemos podem criar objetos extremamente incomuns, forçando-nos a reescrever pedaços significativos de astrofísica e formação planetária. Ou ele nos entrega o primeiro artefato interestelar da história humana, mudando permanentemente nossa posição no cosmos. Se você tem teoria, dúvida, ou apenas quer acompanhar o desenrolar dessa história, deixe nos comentários. Inscreva-se para não perder as atualizações, porque se algo acontecer nos próximos dias, você vai querer estar aqui quando reportarmos. Silencioso, metálico, pulsando em intervalos de 2,7 segundos, como um coração antigo que nunca parou de bater, cruzando a escuridão entre as estrelas, esperando que alguém finalmente a escutasse.